Chegamos a mais um diário de gravidez do 5º mês de gestação. Eu senti ela mexer pela primeira vez. Tive nenhum desejo maluco até agora. A autocobrança me pegou assim. Outro sintoma chato que começou a piorar foi a minha dor no ciático. Comecei a pensar no quarto da Vita, mas esse 5º mês me trouxe alguns momentos de insônia. Gente, estou aqui para falar para vocês como tem sido o 5º mês de gestação, onde algumas coisas já começaram a mudar um pouco mais, a barriga começou a crescer um pouquinho mais. E se você procura mais conteúdo sobre gestação, os diários têm vários conteúdos aqui no YouTube, no meu Instagram também, caso você não me siga, é @bacens. E no TikTok eu também estou começando a fazer alguns vídeos diferentes que eu não posto no Instagram e nem aqui. Então, se você está chegando por aqui agora, tem bastante conteúdo e muita coisa pra gente trocar. Então não esqueça sempre de deixar o seu like, o seu comentário ou me mandar uma DM, porque a gente tá junto nesse processo e eu vou adorar trocar com vocês. Bom, vamos para os sintomas que eu senti no 5º mês. Esse 2º trimestre, ele tem sido muito melhor. Você já vem acompanhando como eu venho melhorando os sintomas desde o primeiro trimestre até então, né? Mas esse 5º mês me trouxe alguns momentos de insônia. Alguns momentos onde eu demoro um pouco mais para dormir, porque me bateu uma certa ansiedade de me dar conta que eu já estava no 5º mês. Parece que quando a gente vai contando as semanas, a gente parece que tá longe, a gente não se dá conta de que, tipo, daqui a 4 meses o bebê vai nascer e a vida vai mudar. E que algumas coisas têm que ser feitas. Então, eu tava com muita preguiça no primeiro trimestre, porque eu tava passando meio mal de ir atrás das coisas do bebê, quartinho, compras, estudar um pouco. Aí, aos pouquinhos, eu fui comprando conforme eu fui melhorando. Mas eu ainda tava, tipo assim, tá muito no começo, tá muito no começo. E quando o 5º mês bateu, eu comecei a ficar um pouquinho ansiosa. E eu acho que isso fez com que, a hora que eu fosse dormir e relaxasse, a minha cabeça ligasse para todas essas coisas que ainda não foram feitas, as pendências e uma certa alta cobrança. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu também é que eu tava acordando do nada. Então eu dormia, depois da insôniazinha de alguns dias, e vários dias eu estava acordando às 4 horas da manhã. Tipo, do nada me dava, tipo assim, eu abri o olho como se já fosse a hora de acordar, provavelmente me dando um pico de cortisol nesse momento, então eu, me desperto, mas eu nunca levanto da cama, eu nunca pego o celular, então eu acabo, depois de um bom tempo, voltando a dormir. Mas é algo que, tipo, fez com que eu estivesse mais cansada durante o dia, mais cansada durante esse 5º mês, por conta desse sono que não estava bem alinhado. Eu conversei com a minha acupunturista, Joarana, que vocês já devem conhecer. Tem um podcast muito legal que a gente gravou recentemente com ela. Tá aqui no canal também, onde ela fala sobre medicina tradicional chinesa e gestação, e também como que a acupuntura pode ajudar as tentantes. E ela me disse que acordar às 4 da manhã tá muito relacionado com a funcionalidade do pulmão, que eu sei que na gestação a nossa capacidade pulmonar, ela já está reduzida, né? E eu sei que até o final da gestação, a mulher, ela usa, tipo assim, 40%, se eu não tô enganada, gente, mas entre 40% e 50% da capacidade do pulmão. Ou seja, por isso que a gente fica tão sem fôlego. E também tá relacionado com emoções de tristeza e também com a função sanguínea ou circulatória? Não me lembro. Mas enfim, a gente fez algumas associações e tudo mais. E foi algo chatinho que aconteceu nesse 5º mês. Foi essas noites não tão bem dormidas aí, que eu tenho quase certeza que tá muito relacionado com o meu sistema nervoso. Algo que veio bastante à tona nesse 5º mês é que eu comecei a pensar no quarto da Vita. Pra quem não sabe, a gente vai fazer uma reforma aqui em casa, então ela vai ter um quartinho dela. Hoje a gente tem um escritório, tipo, grande pra mim e pro Caio, e a gente vai mover parte do escritório pro quarto de visitas closet, porque a gente tem esse espaço, e onde é o escritório a gente vai fazer o quartinho dela. Pra gente é muito importante que ela tenha um lugarzinho pra ela, para as roupinhas dela, pra gente trocar ela, pra eu ter um cantinho também pra amamentar quietinha, apesar de que a gente quer que ela durma conosco nos primeiros meses. Então,
acho que ali pelo menos os primeiros 3 meses ela vai dormir no quarto conosco, mas a gente quer esse espacinho para ela, então já começamos a conversar sobre o projeto. Essa semana o projeto vai ser apresentado pra gente e a gente tá bem empolgado com isso. Eu acho que é uma coisa também que tava me tirando um pouco o sono. E outra coisa é que eu também comecei a pensar no chá que eu vou fazer pra Vita. Queria muito, eu não queria fazer um chá revelação, mas o chá de fralda, chá de bebê, eu queria muito porque eu acho que é um dos últimos momentos que eu vou estar com as minhas amigas, que eu vou estar recebendo, tipo, esse carinho, ainda sendo somente eu, apesar de a Vita já estar aqui comigo sempre. E eu acho que é um momento gostoso, assim, de celebração, de bênçãos antes do bebê vir. Então eu também pretendo fazer isso, né, daqui a alguns meses, mas já comecei a pensar no que eu quero, inspirações, entrar em contato, onde eu vou fazer, e todos esses rebuliços ao mesmo tempo eu acho que vai me deixando um pouquinho ansiosa. Então, como eu falei pra vocês, eu já comecei a comprar algumas coisas agora, tinha várias coisas no meu carrinho da Amazon e aí eu fechei esse carrinho, já mandei entregar, comprei o ninho do bebê também, que é uma das coisas mais importantes, pelo menos que as minhas amigas me falam nos primeiros dias, nos primeiros meses do bebê, ele dormir nesse ninho, que aí vai possibilitar tanto que ele durma no bercinho, mas dentro desse ninho, para que ele se sinta mais confortável, mais aconchegado, mais seguro, quanto se a gente quiser colocar ela no nosso meio para dormir conosco, ela dorme nesse ninho. Enfim, então o ninho tá comprado, da Yogi Baby, a gente comprou, que foi super recomendado pra gente. Já então fechei meu carrinho da Amazon, comprei algumas coisas personalizadas também na Piocore, que ainda não recebi, vai vir. Então eu já comecei a me movimentar um pouco mais nesse 5º mês, apesar de ter sido um mês em que eu simplesmente me toquei que tô, tipo, mais da metade do caminho e eu ainda não fiz muita coisa, sabe? Mas aí agora eu comecei a me movimentar e agora eu tô um pouco mais tranquila. Mas essa foi uma coisa que me pegou. Acho que a autocobrança me pegou, assim, de um jeito que ainda não tinha me pego tanto na gestação, sabe? Mas no mais, outro sintoma chato que começou a piorar foi a minha dor no ciático. Agora eu tenho que ver de alongamento, porque o que a minha fisioterapeuta pélvica, ela me explicou, é que como tá mudando a minha estrutura da pelve mesmo, tá modificando, os meus músculos da pelve, eles começam a ficar um pouco mais enrijecidos por conta disso. E o nervo ciático, ele passa entre 2 músculos da pelve. Então, esses músculos da pelve estando mais tensionados, eles vão tensionar o ciático. Então, eu tenho que alongar muito. Indo na fisioterapia pélvica também me ajuda bastante, porque ela vai manipulando ali e melhora. E agora também eu marquei um osteopata pra gente ver essa questão também óssea ali e tal, e aliviar essa minha dor, que realmente tá bem chatinha. Eu tive que parar os meus treinos na esteira e passar pra bike, porque aí não tem tanto impacto e não consigo caminhar muito longe se essa dor tá muito forte. Então, é uma coisa chatinha que tá rolando e que começou a piorar agora no 5º mês. Uma coisa muito, muito, muito legal aqui no 5º mês que aconteceu foi que eu senti ela mexer pela primeira vez. Com 18 semanas eu tive certeza que era ela mexendo. Eu acho que uma semana antes, ali na 17ª semana, eu já sentia ela, mas eu não sabia se eram gases, porque é mais leve no começo. Se eram gases, que eu tô tendo bastante gases remexendo na minha barriga, uma coisa de louco, como eu não tinha antes. Depois, na 18ª semana, eu tive certeza, porque era, tipo, no mesmo lugar, assim, a mesma pontadinha, assim, o mesmo, como se fosse um chutinho mesmo, e eu consegui entender que era ela se mexendo por conta de uma explicação que me deram do que é o bebê se mexendo, porque borboletas na barriga, pra mim, não é como borboletas na barriga, também não pode ser como cócegazinhas, como se fossem umas cócegazinhas, mas é muito fácil de confundir com gases também. Quando me falaram que o bebê mexendo era como se você estivesse segurando um passarinho com a mão e ele tentando sair da sua mão, eu entendi que era ela se mexendo, porque pra mim foi exatamente essa a sensação. Como se tivesse um passarinho aqui dentro, tentando, tipo, sair, se remexer, assim. Então é bem sutil, é gostosinho e conforme foi passando as semanas, vai aumentando, assim, ela vai ficando mais forte. A mexidinha dela, os chutinhos dela vão ficando mais fortes. Apesar de ser sutil, o Caio já conseguiu sentir também quando ele colocou a mão. É um momento muito legal, porque ela se mexe mais quando a gente tá
quando eu tô deitada na cama, então é um momento que a gente fica ali sentindo ela mexer, conversando com ela, mas às vezes quando eu tô sentada mais calminha também, eu consigo sentir ela mexer e foi muito, muito gostoso. Eu achei que eu ia sentir mexer apenas com 20 semanas, eu não sei por quê. Eu sabia que eu poderia sentir ela mexer com 20 a 24 semanas que eles falam, que a gente pode, né, sentir. Mas eu não sei porque eu achei que eu ia sentir só com 20. Eu fiquei super surpreendida quando com 18 eu já consegui sentir ela mexer e tá cada vez mais forte essas mexidinhas. Sobre as mudanças físicas, o meu peito parece que ele deu uma estabilizada de crescer, assim. Ou porque a barriga tá crescendo mais, então, tipo, proporcionalmente, parece que agora eu não tô com tanto peito quanto barriga, apesar de eu estar bem peituda. Mas eu senti que ele deu uma estabilizada. O meu cabelo começou a encher muito. Eu tava com muita queda de cabelo no primeiro trimestre, né? E agora eu comecei a ver que, tipo, ele tá mais cheio mesmo, assim, sabe? Então, eu estou bem feliz com essa fase. E as minhas unhas, elas estão ficando mais fortes também. Eu percebi isso porque eu tenho as unhas muito fracas. Mesmo suplementando sempre, tendo uma boa alimentação, elas sempre foram molinhas, desde pequena. A minha mãe também tem unhas mais frágeis, elas dobravam, assim. E agora, elas estão mais duras. Eu percebi isso porque meu esmalte estava durando, tipo, 2 semanas. E se eu ficava uma semana sem ir na manicure, mesmo que o esmalte durasse, elas quebravam. Então, eu tô sentindo que elas não estão quebrando tanto. Eu tô mantendo elas curtinhas também, né? Isso ajuda. Mas elas, com certeza, estão mais fortes do que antes da gestação. Então, tô feliz pelo menos com isso. Gente, sobre desejos do 5º mês. Continuo não tendo desejos. Porém, essa ansiedade, ela impactou um pouco no meu comportamento alimentar. Eu percebi que eu estava comendo mais por ansiedade, ou seja, roendo coisas crocantes, buscando alimentos sem necessariamente estar com fome, por conta dessas ansiedades que acabaram me batendo, assim. Mas desejos, eu ainda não tive nenhum, assim, nenhum desejo forte. Pra não dizer que eu não tive nenhum desejo forte, eu fui no chá de bebê e tava bem frio. E eles estavam servindo quentão, alcoólico, claro. E aí eu fiquei com muita vontade de tomar quentão e eu não podia. Não era um desejo, mas eu acho que era o fato de que eu queria algo quente e, tipo, eu não poder, sabe? Aí eu falei, eu quero muito fazer um quentão sem álcool, com, sei lá, suco de uva e tal. Mas não chega a ser um desejo. Eu tenho essa noção de que era só uma vontade. Mas não tive nenhum desejo maluco até agora. Bom, e vamos de melhor aspecto do mês e pior aspecto do mês. Com toda certeza, o melhor aspecto do mês foi sentir ela mexer. Foi muito gostoso, muito... Não chegou a ser emocionante, assim, mas foi legal, assim. Tipo, nossa, agora... ela lembra sempre que eu tô com ela, assim, o que é muito bom, porque me lembra de desacelerar, me lembra que tem um serzinho mesmo aqui, então foi muito gostoso. Foi meu aniversário também, então eu fiz algumas fotos pra registrar a 20ª semana, que é potencialmente, provavelmente, o meio da gestação, né? Porque normalmente o bebê nasce com 40 semanas, pode ser antes, pode ser um pouco depois. E aí eu fiz algumas fotos que foi um momento muito especial pra mim, porque eu nunca achei gestante assim, a pessoa mais linda do mundo, como tem mulheres e homens que acham, tipo, nossa, gestante é sempre linda, gestante é o melhor, é a fase mais linda da mulher. Eu nunca tive essa percepção, e eu também não tô tendo essa percepção de mim, acho que tá tudo fluindo normal, como tem que ser, não tô me achando mais bonita do que antes, mas foi muito legal fazer essas fotos, porque foi o momento que eu me permiti estar arrumada, exibindo minha barriga, que ainda não estava muito grande nas fotos, mas foi um momento bom pra mim, pra minha autoestima. E no meu aniversário eu quis ficar um pouco mais introspectiva, mais reclusa. A gente viajou, foi para uma cabana no interior com as cachorras e foi muito gostoso também. Eu tava sentindo que eu precisava ficar um pouco mais recolhida, integrar esse novo ano que vai ser o ano mais especial da minha vida, que vai ser o que eu vou virar mãe, então que a minha vida mais vai mudar. Foi bom, assim, eu dar essa pausa, mais um pouco introspectiva. Eu fico assim já normalmente no meu aniversário, mas com certeza esse teve esse pedido um pouco maior. E eu acho que o pior aspecto do mês foi essas ansiedades que me bateram. Isso me desestabilizou um pouquinho. E foi logo depois da 20ª semana, assim, eu comecei a me sentir um pouco mais
ansiosa por conta dessa autocobrança, algumas cobranças externas também. E eu acho que esse foi, acabou impactando no meu sono, no meu comportamento alimentar, em algumas partes da minha vida. Mas eu já estou resolvendo isso, voltei para a terapia. Mas isso é papo para o vídeo do 6º mês, que vou gravar em breve. E quanto a livros, séries e documentários, enfim, que eu estou me aprofundando nesse 5º mês, eu não tinha conversado com vocês profundamente, mas eu tô lendo um livro que foi sugestão de um clube do livro que eu entrei. Ele não é necessariamente sobre maternidade, mas ele é sobre infância. Chama-se Dias de Fazer Silêncio e é uma história bem forte, emocionante, de uma menina de 12 anos que vive no interior aqui do sul e mostra como ela lida com a vida e principalmente por conta do irmão dela tá com uma doença terminal. Então, como ela vê também a morte, como ela lida com todas essas questões, com a relação com a mãe, é um livro que mexeu muito comigo no sentido de maternidade também e da cabecinha de uma criança. Um livro muito bom e a gente vai discutir sobre ele no Clube do Livro nesse mês de agosto. Entrei nesse Clube do Livro da Maitá. Vocês devem conhecer a Maitá Cosméticos também, que é o lugar, é a loja que eu amo de cosméticos veganos, naturais e também que eu gravo os podcasts. E eles fizeram um Clube do Livro, esse foi o livro, eu li e achei muito interessante. E também a gente começou a assistir uma série chamada, acho que é Georgia and Ginny and Georgia, na Netflix. Ele é um seriado bem leve, talvez mais menininha, mas ele aborda pautas muito importantes, principalmente em relação mãe e filha. É a história de uma mulher que teve uma filha, engravidou com 15 anos. Agora a filha dela tem 15 anos e, assim, tem várias tramas, várias coisas importantes que aborda, assim, tanto sobre o drama na adolescência, as dificuldades da adolescência, essa relação mãe e filha na adolescência. Tá sendo muito interessante e tá me fazendo refletir muito sobre como vai ser a minha relação, como eu quero que seja a minha relação com a Vita. A gente tá aprendendo algumas coisas também, a gente tá sendo, assim, bem um seriado pra refletir, sabe, sobre esses assuntos. Acho que a gente tá um pouco temático nisso, sem querer, né? Não foi com essa intenção que a gente foi assistir esse seriado, mas ele apareceu aí pra gente, e tá sendo interessante assisti-lo e refletir sobre essa fase, sobre essa relação e sobre maturidade também. Eu vivo falando que eu tô muito feliz de estar sendo mãe com 33 anos, porque hoje eu me sinto pronta, eu me sinto madura, eu me sinto querendo isso, podendo organizar a minha vida para esse momento, porque se fosse antes seria bem desafiador, porque eu ia estar querendo focar em outras coisas, mas a gestação me chamando para esse foco também. Então, tô muito feliz que eu pude escolher ser mãe agora, nesse momento de vida que eu tô. E, enfim, vocês viram, né, que dá pra refletir e filosofar um monte sobre o seriado que a gente tá assistindo. Mas eu acho que foi isso, assim, nesse 5º mês ele passou muito rápido, muito, muito rápido também. Quando eu me dei conta, eu tava falando pras pessoas que eu tava com 4 meses, eu já tava no 5º mês. Então ele passou muito rápido pra mim. E eu acho que quando eu me dei conta que eu estava no 5º mês, é que meu Deus, ok, modo gestação, maternidade, ativar, porque quando a gente piscar, a baby vai estar aí. O vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário, de trocar comigo como foi o seu 5º mês, como está sendo o seu 5º mês, ou como você espera que seja o seu 5º mês de gestação por aí. Eu tô amando gravar esses diários, porque ele tá sendo pra mim um diário mesmo, onde depois eu posso voltar, refletir sobre como foi a minha gestação. De repente, quando eu tiver outras gestações, vou poder também refletir, compará-las, depois mostrar pra minha filha também, mais pra frente. Então, quero te agradecer muito por você estar aqui e eu vejo vocês no diário de gravidez do 6º mês e também nos podcasts que vão ao ar aqui no YouTube e também no Spotify. Beijo e até o próximo vídeo.